Então, no último vídeo sobre o LFTB11, o Carlos mandou uma pergunta. Se fizesse uma simulação de como o LFTB11 se comportou nos últimos 15 anos frente ao CDI e ao IMAB. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Muito bem, pessoal. O que acontece? O LFTB11, ele é um ativo aqui da Investo, ele nada mais é do que uma composição com praticamente aqui, né, 92% de LFT, que vai render 100% do CDI, e mais ou menos aqui 8 ou 9% de NTNB bem longa, tá? Que é algum título ali atrelado ao IPCA de longo prazo ali, que vai oscilar um pouquinho mais aí, um pocão mais do que investimentos aí de renda fixa convencionais, tá? Então, como o LFTB11 é um ativo muito novo e muito recente, a gente não consegue simular exatamente o ETF com esses outros índices e esses outros ativos com 15 anos atrás, tá? Então eu tive que remontar sinteticamente, ou seja, de forma simulada o LFTB11, e aí eu aproximei alguns conceitos, tá? Então não é exatamente igual, mas é bem parecido. Então, basicamente eu criei aqui um ativo simulado que tem 92% de 100% do CDI e 8% com uma NTNB de 2050, tá? Isso aqui é a melhor NTNB que a gente tem para fazer essa comparação, porque ela é a mais antiga, sendo um prazo mais longo, ok? Mas, novamente, não vai ser exatamente igual. Bom, já comentei para mim se você tem LFTB11 na carteira ou se prefere investir em CDB ou Tesouro Direto. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente criei esse ativo sintético e a gente conseguiu simular, então, o chamado, né, LFTB11 simulado, né, ou sintético poderia ser, tá? Então, a gente tem aqui dados desde 2010 até agora e a curva que ele faz, ela é, de certa forma, bem parecida com essa rentabilidade apontada aqui na lâmina promocional, né, material publicitário aqui que a Investo divulga, tá? Nesse caso ainda, eles falam sobre maio de 2016 até mais ou menos maio de 2024, e quando a gente considera pegar mais ou menos aqui de forma aproximada, né, pessoal, maio de 16 até aqui maio de 2024, a gente tem aqui mais ou menos essa linha que, novamente, é muito parecida com o desenho que eles mostram. Se a gente pegar aqui essa rentabilidade, né, de um dividido pelo outro, ia pegar basicamente aqui, né, 94,41 dividido por 90,72%, tá dando aqui mais ou menos 104% do CDI no caso, né? Então, eles apresentam aqui que estaria dando 103,2. Se mudar um ou outro dia, já fica bem mais próximo. Então, a gente está vendo aqui, de certa forma, uma simulação que está bem aproximada, mas não é exatamente igual, tá? Fica aí o disclaimer. Quando a gente considera aqui esse ativo simulado, né, comparação com o real, que já está disponível lá como ETF, a gente percebe que no início teve uma certa divergência, existe aqui alguns spreadzinhos, mas depois eles aqui estão retornando de forma muito parecida, tá? Então é justo que dá para considerar isso aqui como uma simulação válida, tá? Dado aí algumas ressalvas. Então, novamente, né, olha só, pegando aqui o longo prazo, 2010, né, até hoje, como esse ativo aqui de forma simulada, ele estaria rendendo aqui mais do que o CDI, e olha como o componente aqui daquela NTNB, aquele IPCA mais 2050, olha como ele é bem mais volátil, né? Olha como a valorização dele, que traz a volatilidade, e a valorização desse título aqui, que só tem 8%, é o que traz ali também essa rentabilidade ali acima do CDI. Quando a gente parar para analisar aqui as janelas móveis somente entre o LFTB11 simulado com o CDI, a gente percebe que ele nunca retorna negativo, né, aqui em 12 meses, mas em algumas janelas ele perde aqui para o CDI, tá? E outras ele também ganha. E de forma um pouco mais sintética, a gente até já tem os percentuais, tá? Então, em 12 meses, por exemplo, 57% das vezes aqui o LFTB11 simulado bate o CDI, em 36 meses, quase 60%, e em 60 meses aqui, 74%, 75% das vezes ele está batendo o CDI. Novamente, não é exatamente igual o LFTB11, tá? Por quê? O LFTB11, se a gente fosse fazer a simulação perfeita, teria que dividir aqui, ó. Por exemplo, 2010 até 2015 teria que ser a NTNB 2040 ou 45. Depois de 2015 até 2020 a 2050. Depois de 2020 até 25 a 2060. Então, fica muito complexo fazer todos esses giros. No caso, teria que manter o prazo médio de repactuação acima de 160 dias. Então, é um pouco difícil simular exatamente igual, tá? A gente tem aqui um dado bem relevante e bem aproximado. Olha, se esse conteúdo está te ajudando em alguma coisa, já deixa o like e se inscreve no canal para dizer para mim e para o YouTube que esse conteúdo é de fato útil. Bom, então vamos de fato aqui para a comparação. Então a gente vai fazer uma comparação mais completa, né? Usando aqui o LFTB11 simulado, aquele que a gente acabou de entender como é que foi feito, 100% do CDI, o IMAB5P2 eu trouxe aqui e também o IMAB, né, convencional, todos os títulos de IPCA+, tá? Então novamente a gente tem aqui
Mesma curva, né? Mesmos dados, sem muito segredo. E quando a gente adiciona o IMAB e o IMAB5P2, a gente percebe aqui algumas mudanças bem relevantes, tá? Então a gente está pegando dados desde 2010, maio de 2010, mais especificamente falando, ok? E no final dessa simulação, que é aqui próximo de 2025, né? Agora, enfim, a gente percebe aqui que o LFTB11 bate o CDI, ok? Mas que nesse prazo aqui, pelo menos, o IMAB5P2 ainda foi melhor que o IMAB, tá bom? Então a gente tem aqui já algumas visões de rentabilidade sobre esses 4 ativos que são todos de renda fixa, mas que cada um tem uma característica específica, tá? Então eles são, de certa forma, comparáveis, mas eles não são, vamos dizer assim, todos substituíveis, tá? É muito importante a gente também lembrar que não é só a rentabilidade que importa, a questão da volatilidade também, já vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente tem algumas questões aqui de janelas móveis, tá? Então, naturalmente, o IMAB, ele é desses índices, né, que possivelmente poderia ser um ETF também, né, mas a gente não tem dados tão retroativos assim, ele é o mais volátil de todos, tá? Porque ele tem aquele prazo médio, né, aquela duration mais elevada. Tá? O menor, o menos volátil é o CDI, que ele só sobe. O intermediário pouco volátil, o LFTB11 também, sobe pouco, né, varia pouco, perdão. E o IMAB5P2, ele oscila, mas é relativamente pouco, mas é mais do que o LFTB11, por exemplo. E quando a gente tem essas informações de volatilidade, é esperado que nas janelas móveis, os extremos sejam justamente dos ativos que mais oscilam. Tá? Então a gente vê isso em diversos lugares aqui nas janelas móveis. Tá? A gente percebe aqui, por exemplo, né, sempre que a gente vai ver os picos aqui, os fundos também, dos ativos mais exagerados, geralmente está nessa ordem. Tá? Então o IMAB, B5P2, LFTB e o CDI. Justamente por conta da volatilidade. Esse comportamento aqui, ele é bem esperado. Quando a gente considera aqui janelas de 60 meses, por exemplo, que é um prazo já um pouquinho mais interessante para a gente analisar, olha só que relevante. Então, realmente, o IMAB, ele tem retornos bem maiores, né? Mas ele tem muito mais volatilidade e chega até a ser meio, não vou dizer inconsistente, né? Mas ele chega a ser um pouco mais volátil em janelas móveis de longo prazo do que talvez eu gostaria. No caso, não que você deve ter algum desses investimentos, e nem que você não deve ter nenhum deles, mas você tem que ter ciência de que alguns são mais voláteis, tá? E o IMAB especificamente é bem mais volátil do que esses outros. Olha a devolvida que ele deu, né, em termos de janelas móveis nos 5 anos, estava entregando aqui 70% de retorno, e aí simplesmente foi para 28%, tá? Em 5 anos. Então, realmente deixou um certo dinheiro na mesa, claro que ele teve também seus anos de ouro aqui acima de 100% por um bom tempo, né? Quando a gente para analisar a questão aqui do risco-retorno, né? Como é que funciona? Aqui no eixo X, ou seja, para a direita, né? A gente tem o risco. Né? Então, quanto maior o risco de um ativo, por exemplo, mais volátil ele é. Então, aqui a gente já tem aqui, ó, o IMAB. E no caso aqui, nesse eixo Y, né? A gente tem aqui o retorno anualizado. É o KIGR, basicamente, né? Mas é basicamente quantos por cento está rendendo ao ano, tá? Então, a gente quer, por exemplo, o máximo de retorno com o menor risco de preferência aqui, né? Mas claro, cada ativo tem a sua característica. Então, aqui embaixo, vamos dizer assim, né? É o CDI com o menor risco e o menor retorno. Ou seja, ele é um ativo de muita segurança, né? Essa é a proposta do CDI. Já o LFTB11, olha só onde é que ele está. Ele tem um risco um pouquinho maior do que o CDI, ou seja, ele oscila um pouquinho mais, mas ele também traz um retorno um pouquinho maior, tá certo? De novo, esse aqui é o LFTB11 simulado, tá? Não é exatamente igual o original. O original eu tenho a impressão que vai render um pouquinho mais, tá bom? Mas aqui a título de comparação demonstra claramente o comportamento deles, tá? E aqui em cima a gente ainda tem um retorno aqui muito elevado, né, do IMAB5P211 com um risco muito pequeno, tá? Novamente, o retorno que o IMAB5P2, né? Esse cara aqui, ó, ele está entregando, ele é até maior do que o próprio IMAB. Tá? Então aqui a gente tem um caso clássico de um ativo que, pelo menos nesse momento, ele tem um risco menor do que um concorrente, vamos dizer assim, só que ele tem um retorno equivalente, tá? Então, nesse caso, os investidores estariam preferindo, vamos dizer assim, o IMAB5P2, olhando apenas para isso aqui, tá? E você não pode olhar apenas para isso aqui para comprar ou para vender algum ETF desses ou alguma uma carteira aí de renda fixa, tá? Porque conforme as taxas de juros vão mudando, o cenário macroeconômico vai mudando, isso aqui vai se alterando. Tá? Então não é uma verdade absoluta. Em alguns momentos, o IMAB5P2 pode ter um retorno menor. O IMAB pode ter um retorno maior também. Tá? Então essas coisas são muito dinâmicas. Um outro ponto que eu queria muito bater na tecla é que você
em alguns casos, dependendo do seu perfil de risco, pode até ter esses 4 ativos na carteira. Esses 4 ativos são muito interessantes. Você tem que tomar cuidado, claro, para ver se isso faz sentido, né? Primeiro para o seu objetivo, né? Para o seu perfil de risco, mas também ali em relação aos outros ativos da sua carteira, né? Porque quando a gente fala de renda fixa, muita gente pensa só em pegar o CDI e nem lembra do resto, mas na realidade é interessante você ter exposição aí às outras classes de renda fixa, né? O que é isso? É o pré-fixado, é o híbrido, que é o IPCA+, e assim por diante. Então esses ETFs, no caso aqui são índices, não são ETFs, mas eles possibilitam esse tipo de exposição e acaba sendo bem interessante para a carteira de muita gente, tá? Naturalmente você tem que adequar os índices e a volatilidade deles com o resto dos seus ativos, porque você vai ter também ativos de renda variável, você vai ter talvez renda fixa internacional e assim por diante. Por isso que uma boa carteira, ela deve considerar a conversa e o contexto total de todos os ativos. E se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas Resulta Capital, que eu ofereço para os clientes e entrego já as carteiras bonitinhas e rebalanceadas de forma muito prática, tem um link aqui na descrição com mais informações. Eu queria comentar um pouquinho ainda sobre os drawdowns que esses ativos tiveram, tá? Para você ver justamente essa questão da volatilidade, né? Porque a renda fixa muitas vezes acaba, não vou dizer iludindo, mas acaba escondendo aí do pessoal que existem riscos e volatilidade também, tá? Então quando eu disse que o IMAB era o mais arriscado, né? É por causa disso, tá? Olha só o drawdown, por exemplo, no momento de crise aqui, né? Momento já realmente de taxas de juros subindo muito mais. Lembra, quando as taxas de juros sobem, esses títulos IPCA+, eles desvalorizam, tá bom? Você teve aqui um retorno, um drawdown, perdão, de menos 14%, tá? Isso é bastante, cara. Isso aqui já beira a renda variável aqui para várias ações mais estáveis, vamos dizer assim. Já, por exemplo, o CDI não tem drawdown, porque ele não cai, né? O LFTB11, mesmo com aqueles 8% de IPCA+, bem longo, ele teve aqui um drawdown nesse mesmo dia, né? Nesse mesmo período, de menos 0,18, tá? Então, muito tranquilo, muito aceitável. E o próprio IMAB5P2, ele também teve aqui menos 1% praticamente, né? 0,94, o que é um drawdown, na minha opinião, bem aceitável para quem está buscando aí renda fixa dinâmica, tá? Tiveram momentos, sim, que o IMAB5P2, né? Ele teve aqui, ó, drawdowns maiores, tá? No caso, olha só, vamos lá. No caso aqui, próximo de 4%. Determinado momento aqui foi próximo de 6%, mas ainda assim, relativamente aceitável ali, porque você não tem, digamos assim, sua carteira inteira em nenhum desses ativos, né? Você sempre tem ativos que a gente fala descorrelacionados, ou seja, quando um cai, teoricamente o outro está subindo, para você justamente poder rebalancear, comprar aquele que está mais barato, vender aquele que está mais caro. A gente tem aqui, né, justamente na comparação aqui das correlações, só a título aqui de ilustração, né? Quanto mais azul é esse bloco, mais correlacionado dois ativos são, tá? Então, o IMAB5P2 e o IMAB, eles são muito correlacionados. Eles são aqui, ó, a correlação ela vai de menos 1 até 1, tá? Então, o positivo 1, ele vai para o mesmo lado sempre, é perfeitamente para o mesmo lado, ou seja, quando um cai, o outro cai, quando um sobe, o outro sobe. Quando ela é menos 1, negativa, tá? Quando um cai, o outro sobe, então eles são inversos, né? Uma correlação inversa, negativa. E quando é 0, por exemplo, é porque ele não tem correlação, ou seja, um sobe, às vezes o outro sobe também, às vezes quando um sobe o outro cai, às vezes um fica de lado, não existe um padrão, uma correlação clara, tá? E quando a gente monta uma carteira, um portfólio, naturalmente alguns ativos eles são sim correlacionados, a gente tem aqui, por exemplo, o IMAB 5P2, né, e o IMAB normal, eles têm muitos componentes que são parecidos, eles têm sobreposição, então eles naturalmente andam para o mesmo lado. Mas quando a gente olha a carteira toda, vamos dizer assim, né? Ela tem que ter mais ativos, vamos dizer assim, descorrelacionados, tá? Esse é o ideal, justamente para você conseguir aí reduzir o risco, tá? Porque quando um cai e o outro vai subir, eles vão se anular na questão da volatilidade da sua carteira. Isso é um conceito muito importante que o pessoal realmente desconsidera. E aí acaba tendo ali volatilidades indesejadas na carteira, tá? Bom, e qual que é a conclusão aqui geral então, né? Quando a gente olha esses 4 ativos em comparação, era proposta aqui do vídeo, né? Eu trouxe até o IMAB5P2 para ter uma reflexãozinha a mais, né? Não só o IMAB. Bom, perdão, a conclusão aqui é a seguinte, né? São 4 ativos muito interessantes. Eu gosto muito dos 4. Não quer dizer que eu teria todos os 4 em carteira sempre, né? Depende um pouco do seu perfil de risco, depende também do ciclo de juros. Mas você não precisa abrir mão de nenhum deles efetivamente. No final das contas, não é só porque o IMAB5P2 está rendendo mais nesse momento que você deveria focar tudo nele e esquecer o resto. E também não em IMAB, né? Porque por mais que ele foi o que mais rendeu aqui em períodos recentes, passados, né? Perdeu aqui a liderança agora
na virada de ano, né, que teve bastante alta de juros, também não é porque você deve focar só nele, porque ele é muito mais volátil, tá? Então, a combinação de todos eles, muitas vezes, acaba sendo melhor para sua carteira, mas eu quero muito saber a sua opinião, se você tem os 4 ou se prefere somente um ou outro, tá? E por fim, claro, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, e o LFTB11 está simulado, então não é exatamente igual ao LFTB11 real, mas ele é bem próximo, ele é bem parecido, tá certo? Isso aqui nos mostra também como aquele componente da NTNB, pensando em longo prazo, realmente ajuda a bater o CDI, tá? Lembrando que o LFTB11 ele é um ETF ali interessante por conta principalmente das suas questões tributárias e o menor imposto de renda possível, tá certo? Se você fosse, por exemplo, né, separar um dinheiro e remontar a sua carteira com 8% em uma NTB bem longa, né? Ou então 92% com Selic convencional, você não vai ter as vantagens do LFTB11, tá? Não adianta você montar sinteticamente isso e falar, eu vou bater o CDI, porque, cara, você até vai, né, ok? Mas você vai ter que depois girar a carteira, vai ter que comprar o outro título, as alíquotas de imposto de renda demoram até chegar nos 15%, 2 anos, né? Então não é simplesmente tentar remontar na sua própria carteira que você vai ter esses benefícios. Você tem que avaliar também se esse tipo de ETF, se esse tipo de solução faz sentido para você. E se você quiser ver o vídeo que originou essa ideia aqui, tá aqui nessa recomendação, em que eu analiso o LFTB11 recentemente, nesses primeiros 6 meses aqui, de que ele tem no mercado brasileiro. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.